Olá pessoal, boa noite, eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. É um prazer poder receber vocês aqui mais uma noite no Amorling Sage, onde a gente fala sobre consciência e energia e principalmente sobre a nova consciência. Nós estamos naquilo que é chamado de a época das máquinas, a era do eu, também conhecido em vários meios espiritualistas como a chamada era de Aquário. E é sobre isso que a gente discorre aqui no canal. É muito bom poder estar com vocês mais uma noite hoje para falar sobre um assunto, um tema especialíssimo, um tema que me agrada muito, um tema que aquece o meu coração e provavelmente aquecerá o seu coração também. Um tema da mais incrível magnitude, e essa magnitude, ela é dessa grandeza, ela é desse nível justamente por ela se empoderar, por ela se estruturar, por ela se basear em pilastras, em esteios super simples, ou seja, é a grandeza da simplicidade. E qual é esse tema? Você deve estar se perguntando. É esse aí que está no título do vídeo de hoje, que são belezas shambhalianas. E obviamente por esse tema eu estou me referindo ao governo espiritual da Terra, ou seja, é a cidade-estado da Terra, por assim dizer, podemos assim colocar. É o centro administrativo do planeta com todos os seus níveis, com todas as suas camadas ou densidades, também chamadas de dimensões, e as subdimensões inclusas em cada dimensão, e da onde é organizado, é orquestrado, da onde é direcionado toda a energia, todos os eventos, as decisões, todas as implementações que afetam todas as correntes da vida neste planeta, desde o mundo mineral e o mundo cristalino dos cristais, até o mundo dos elementais, dos seres híbridos, até mesmo às vezes afetando as camadas mais próximas do planeta Terra, aqui falando do planeta físico, que são o que vocês chamam muitas vezes de orbes próximas da Terra ou orbes umbralinas, colônias e cidades espirituais, e o auto-ascensionado, que fica ali bem rente a rente com Shambhala. Obviamente, Shambhala ela é tanto uma cidade, é uma cidade imensa, se a gente fosse falar em questão de quilometragem e de estrutura, como também no número de população, mas Shambhala ela vai muito mais além do que esse distrito governamental ou governacional. Ela também se estende para outros postos, para outros subdistritos que nós poderíamos chamar então também de outras cidades ou extensões de Shambhala, imediações de Shambhala, posicionados em pontos estratégicos conectados tanto com pontos cardeais dentro da grade cristalina do planeta, que é uma malha energética que envolve o planeta, como também em pontos que ficam bem de frente ou bem alinhados com portais que tem em várias partes do sistema planetário Terra, que conectam o planeta Terra ou que oferecem ao sistema planetário Terra as vias para que nós possamos nos locomover para outros sistemas planetários próximos e até para áreas muito distantes do cosmos, quer o cosmos local ou quer o cosmos infinito, sempre em crescimento, sempre em expansão. Esses portais são os chamados portais de Komobo. E eu tô fazendo todo esse grande apanhado aqui para quem tá caindo nesse vídeo entender o que é Shambhala e por que o derivativo do nome dessa cidade está no título do vídeo, que são belezas shambhalianas.
Por sinal, Shambhala tem, além desses dois aspectos, de ela, na verdade, ser um distrito governamental, uma cidade que é um distrito com imediações e que também é uma estrutura que se malha, que se desenrola para outros pontos na superfície da grade cristalina planetária, alinhado com certos portais energéticos. Shambhala é em si própria um grande portal. Então olha a beleza disso. Shambhala está conectada com certos portais de Komobo, que são as rodovias energéticas e ou quânticas que fazem seres ascensionados ou seres não encarnados passearem entre pontos diferentes do universo. E ela consegue estar conectada com esses portais porque ela está nos exatos pontos na grade cristalina. Shambhala está posicionada exatamente nos pontos na grade cristalina, entre muitos outros que não estão conectados com Shambhala, que estão associados a esses portais, mas ela em si é um portal de Komobo. Tá? Então, é um alinhamento de vários níveis, de várias camadas. Ela está em cima de um ponto da grade cristalina, que seria um ponto de acupuntura da grade cristalina. Ela está num ponto que está alinhado com um portal de Komobo, que seria exterior à grade cristalina. E ela, entre esses dois pontos, no miolo entre os dois, ela é em si própria, um portal de Komobo. Olha que coisa incrível. Isso, então, produz uma outra qualidade, uma outra característica de Shambhala. Ela é uma cidade flutuante. Ela é uma cidade andante. Obviamente não na nossa dimensão aqui que nós chamamos da densidade da consciência física, que está atrelada a corpos físicos. Ela é uma cidade itinerante na densidade na qual Shambhala se manifesta e na qual ela se assenta, que é a 7ª dimensão. Oficialmente a dimensão máxima ou o nível máximo de frequência energética que ainda é considerado como parte do sistema planetário. Então, o sistema planetário, pessoal, não é que entre a 7ª e a 8ª dimensão, a 8ª dimensão deixa de ser o sistema planetário. Poderia muito bem ser considerada como parte do sistema planetário Terra, a 8ª dimensão, mas há tratos, há pactos, tá, interdimensionais, intragalácticos, territoriais que definem até onde vão as barreiras, a territorialidade de um sistema planetário. Igual existe aqui no plano físico. Certo? Por exemplo, quando há vários países que têm uma massa de mar ou um corpo de água que é inerente ou é próximo de todos eles, aquele corpo, aquele braço de mar ou aquele corpo de água, como um oceano, um mar, é dividido as barreiras ali em cima dele para definir até onde vai a soberania de um país com outro, e ao mesmo com os sistemas planetários próximos aqui, onde termina a barreira do sistema planetário Terra, onde começa o de Vênus, onde termina o de Vênus e começa o de Mercúrio, e você já entendeu aí a protocolagem. Não é daqui do planeta físico que vem toda essa burocracia, toda essa estruturação, vem mesmo das orbes que fazem esse show aqui, que nós chamamos do planeta Terra, acontecer. Então Shambhala, ela tem esse aspecto, ela é uma cidade itinerante, ela é uma cidade flutuante na densidade na qual ela se manifesta, ou seja, ela flutua por cima da grade cristalina. E dentro da grade cristalina há pontos de ecoagem. O que isso quer dizer? É como se fossem fissuras mesmo, buracos através do qual às vezes Shambhala pode passar e aí então ela descer pelas densidades inferiores, 6ª dimensão, 5ª dimensão, a dimensão que nós chamaríamos de física, sem ela perder o nível densial ou densificaial, como a gente fala dela. Eu gosto dessa palavra muito interessante, densificaial. Isso quer dizer, sem ela perder a densidade natural dela, que é de 7ª dimensão. E aí, quando isso acontece, quando o Shambhala ela adentra
vamos dizer, pelos nossos portais de Komobo locais, certo? Porque são portais, então, que se apresentam pra gente, para essas cidades que existem na sétima dimensão, se locomover dentro das outras densidades dentro do sistema planetário. Então, quando o Shambhala adentra esses portais de ecoagem, espaços por onde a energia da grade cristalina se precipita para o mundo físico, às vezes ela é vista em lugares diferentes do planeta Terra. Por isso que eu já disse em outros vídeos aqui no canal que não se sabe exatamente, por exemplo, a localização de Shambhala ali na região da Ásia. Tem gente que acha que Shambhala está ali nas montanhas do norte da Índia, tá? Tem gente que acha que Shambhala está, e aí já tiveram muitos pesquisadores e exploradores tentando fazer isso, está numa das partes das cadeias montanhosas do Himalaia. Tem gente que acha que Shambhala não está em nenhum dos dois países, está numa outra parte que é controlada pela China, ok? Tem gente que acha que a montanha Kailash, tá, que está hoje sob o domínio da China, né, do Partido Comunista Chinês, está, na verdade, é o mesmo lugar que Shambhala, quando na verdade é uma outra, a montanha Kailash é uma outra cidade, digamos, é um outro ajuntamento de consciências ascensionadas que fazem parte da malha maior que é controlada por Shambhala. Então, por que não se há um consenso de onde fica essa cidade etérica, que é a principal cidade do sistema planetário Terra? Porque ela está sempre se movimentando, ok? Então, e aí, conforme ela vai aparecendo em certos lugares, quando Shambhala ela adentra certos pontos do mundo físico, quando ela adentra esses espaços, Shambhala ela não tem uma estrutura definida. Ela tem arquitetura, ela tem edifícios, igual às cidades físicas. Mas toda essa organização social, digamos, essa organização urbana, vamos dizer, de Shambhala, ela é mantida pelas consciências que projetam esses espaços em comum, que o todo deles, ou a soma total deles, produz o que chamaríamos de uma cidade. Ou seja, em Shambhala, todas as vias públicas, vamos assim dizer, os belos parques, os grandes edifícios, os grandes espaços comuns da cidade não existem afixadamente lá. Eles estão sendo continuamente gerados pela percepção e pela escolha dos seres que escolhem se ajuntar consciencialmente ali para funcionarem como uma sociedade, para funcionarem como uma cidade ascensionada. Isso quer dizer que Shambhala é a cidade mais maleável, mais plasmável de todo o sistema planetário. Ela reage automaticamente aos inputs, aos insights energéticos do espaço que a cidade adentra quando ela está se deslizando pelo vril, tá? Pelo éter local, que nós chamamos de a grade energética do planeta, tá? Ou a malha protetiva energética do planeta, chamada de grade cristalina. Conseguem perceber isso? Então ela interage com o meio por onde ela está deslizando. E aí, veja, o que eu estou querendo colocar aqui então sobre Shambhala. Shambhala, ela é uma cidade, a gente sempre fala de cidades físicas como um grande organismo, certo? Mas Shambhala é o todo dela, tudo que constitui essa cidade é um organismo vivo. Então os prédios em Shambhala, os edifícios, eles são pensantes, ok? Eles são gerados todas as consciências que alimentam aquele prédio, tá? Ou aqueles edifícios, mas os próprios edifícios em si, eles são tipo criações, são seres híbridos, criado pelo consenso comum de todos os seres ascensionados que querem fazer parte de Shambhala, em criar um espaço uniforme, para todo mundo escolher naquele ponto de energia ou naquele ponto do éter ver o mesmo edifício. Só que como são criações, esses edifícios da cidade shambhaliana são criações, o material usado para criar os edifícios não é matéria física densificada, então são formas mentais. Cada edifício é constituído ou construído por diversas formas mentais de todos os seres que estão alimentando aquele edifício. Então, todos os seres de Shambhala, eles têm
eles são seres individualizados dentro da própria cidade e eles são a própria cidade. Então todos os seres de Shambhala, eles sabem exatamente o que está acontecendo a todo dado momento em cada ponto da cidade. Então assim, quando a cidade ela adentra um desses pontos de ecoagem, tá, da grade cristalina, para talvez a cidade deslizar por uma outra dimensão que existe dentro do sistema planetário Terra, e aí ela vai se mesclando, ela vai se adaptando à densidade na qual ela está, às vezes até se densificando como uma cidade, e sendo vista como uma cidade flutuante nos nossos céus físicos. Shambhala é quando ela se mescla, na verdade, todos os seres que projetam esse espaço que chamamos de Shambhala, todos eles sofrem essa mudança energética, todos eles plasmam. Isso quer dizer, Shambhala é uma cidade camaleônica. E através dos séculos, seres que vislumbraram Shambhala, dependendo de qual ponto do planeta eles tiveram um vislumbre dessa cidade, eles deram nomes diferentes para a cidade. Então tem o nome de Shambhala, tem o nome da cidade, né? Ela também recebe o nome da cidade de 1000 nomes, ela recebe o nome também de Eldorado, ela recebe o nome de Akator, ela recebe o nome de Ratanabá, ela recebe o nome da cidade futurística da Amazônia do ano 3000. E aí você pode ver que essas supostas cidades fantásticas escondidas ou numa floresta da Patagônia, ou na Amazônia, ou em algum lugar desértico da Ásia. Você pode ver, são pontos diferentes do plano físico, mas está se descrevendo ali basicamente a mesma coisa. Uma cidade muito futurística, uma cidade muito além do nosso tempo. E qual é essa cidade? Shambhala. Quando ela passou nesses pontos do planeta. Aí você fala, mas Eldorado é toda de ouro, né? A cidade futurística do ano 3000 da Amazônia, não sei se vocês sabem dessa lenda, no triângulo ali, né, eu acho que é do estado de Manaus, certo? Né, tem um triângulo ali, tem um triângulo geográfico entre 3 cidades, tá? Lá no norte do país, onde dizem que os aviadores veem essa cidade futurística no meio da mata. Por que muda? São todas essas supostas cidades fantásticas que existem, são entendidas como avançadas, mas a descrição delas às vezes não bate com uma da outra, sendo que eu tô falando aqui que é a mesma cidade, justamente por isso. Porque no lugar onde Shambhala estaciona, se há um local físico, ela vai camaleonicamente se adaptar ao ambiente ao redor. Então ela vai adotar os traços que estão ao redor ali daquela densidade. Então ela vai se plasmar, as consciências que geram Shambhala vão plasmar toda a percepção arquitetônica e estrutural da cidade, e aí vai parecer uma cidade diferente, quando às vezes um grupo diferente de pessoas no planeta, em outro lugar, viu a mesma cidade quando ela estava lá naquele outro ponto, mas não sabem que se trata da mesma cidade, porque a cidade ela está plasmando a sua arquitetura, o seu urbanismo a todo dado momento. Então assim, eu dediquei aqui quase 20 minutos desse vídeo para falar sobre as belezas shambhalianas, porque eu queria que quem não sabe do que eu estou falando aqui, tá, tomasse conhecimento que Shambhala é uma cidade real, tá, e tomasse conhecimento de algumas habilidades, digamos, de algumas capacidades estruturais dessa cidade de 7ª dimensão, que são verdadeiras belezas arquitetônicas, ou das cidades do futuro, que todas um dia vão alcançar esse nível de Shambhala. Então, eu queria que vocês tivessem uma visão do que se trata essa cidade como um conglomerado, como um ajuntamento de consciências ascensionadas. E aí agora vem o grande ponto desse vídeo, que essas coisas, apesar de fenomenais para nós, apesar de realmente informações deslumbrantes, como eu estou dizendo aqui, não é o que define as reais belezas shambhalianas. As reais belezas shambhalianas eu vou começar a falar agora. As reais belezas shambhalianas está no seu povo,
nas várias raças, nos vários agrupamentos de seres de pontos diferentes do cosmos que resolveram construir essa cidade. Esta passou a ser Shambhala. E está neste povo porque este povo, ele guarda muito mais do que a capacidade de uma cidade deslizar por cima do vril, do éter local planetário. As belezas que esse povo guarda vai muito mais do que apenas conseguirem construir uma cidade através de uma consciência una, o ajuntamento de todas as consciências dos moradores como uma coisa só, como um computador inteligente. Não, vai muito mais do que isso. As reais belezas shambhalianas, se você já ficou fascinado com esses primeiros 20 minutos do vídeo, agora se prepara, porque a real beleza que faz Shambhala ter todas esses potenciais de manifestação, que são sempre ativamente usados, as reais belezas se encontram no que Shambhala realmente guarda. Ela guarda toda a sabedoria já angariada por todas as almas que já ascensionaram, todas as almas que ainda estão ascensionando, todas as almas que ainda não começaram a ascensionar e um dia irão ascensionar, tá? Deste planeta. Basicamente, Shambhala é um grande cofre de tesouros espirituais ou de ensinamentos, de sabedoria. Shambhala, toda vez que um ser humano ele tem uma eureka, toda vez que um ser humano ele aprende algo novo que talvez outros não tenham aprendido, toda vez que o ser humano ele percebe algo novo sobre a relação dele com o meio físico, quando ele está encarnado no meio físico, toda vez que um animal aqui no planeta, qualquer que seja a espécie animal, no habitat natural deles, eles se adaptam, eles aprendem uma coisa nova. Os animais também aprendem, pessoal, apesar de serem seres instintuais. Tudo isso é canalizado para dentro de Shambhala. E esse é todo o papel de Shambhala. Shambhala, ela é bela exteriormente como uma cidade, porque o interno dela, a essência da realidade, do porquê da existência dessa cidade é belo. É tudo o que há para se saber no sistema planetário. E quem construiu esse conhecimento são todos os números quase que infinitos de almas que vêm aqui há milhões, mas realmente há milhões de anos encarnando nesse espaço. Então, Shambhala, ela tem esse vault, né? Ela tem esse saguão, esse salão que nós chamamos de salão da sabedoria oculta. Muitos de vocês devem ver na chamada final de cada vídeo do canal, quando são lives, a vinhetinha final que aparece lá, né? Conhecimentos do Salão da Sabedoria Oculta de Shambhala, certo? E está se referindo a esse espaço. Shambhala unicamente existe para isso, para registrar todo o conhecimento adquirido, todo o conhecimento produzido, todo o conhecimento experienciado e gerado originalmente na Terra por todas as correntes de vida do planeta. Então, de uma certa maneira, Shambhala é um grande museu, é um grande atestado, ela é um grande testemunho, ela é um grande edifício que evoca tudo o que o planeta Terra, como uma escola de evolução, tem para oferecer. E tudo o que o planeta Terra produziu de conhecimento para a consciência suprema, ou seja, para o todo, para o cosmos, para a criação. Então, de lá, você pode acessar qualquer coisa. Então, tudo que vocês estão aprendendo nas suas jornadas pessoais e espirituais está indo para Shambhala, está sendo destilado, é uma destilaria. Na verdade, Shambhala é um grande... tem esse nome, em inglês é winery, esse local onde vinhos ficam estocados por anos, mas não é estoque, tem uma outra palavra, vocês vão saber. Shambhala é basicamente isso. Todos os conhecimentos produzidos são arquivados concordemente, são guardados. Então, mesmo que haja uma catástrofe planetária,
e todo o conhecimento guardado em museus, em centros de pesquisa, em centros institucionais do planeta desapareça, não tem problema. As cópias originais, ou pelo menos uma cópia de todo esse conhecimento produzido aqui, estará arquivado em Shambhala. A Biblioteca de Alexandria não foi perdida. A Biblioteca de Alexandria foram feitas cópias energéticas de tudo, está tudo em Shambhala. Tá? Então qualquer conhecimento hoje tido pelos cientistas, pelos estudiosos como coisas perdidas, não estão perdidas. Estão bem guardadas, bem asseguradas como parte da história da humanidade e de outras raças humanoides que existem concomitantemente com a raça humana, mas não são percebidas pela raça humana, em Shambhala. E é com esse tipo de espaço de aprendizado que tu começa a acessar quando tu começa a ascensionar. Primeiro você começa a enviar os seus próprios arquivos do que tu está descobrindo no teu processo individual. Tudo bem, a gente às vezes uniformiza os conhecimentos. Eu, como educador, eu faço muito isso. Às vezes eu passo uma dinâmica de aprendizado, um exercício, uma ambroar ou ambroer específica para vocês, mas no momento que vocês entram em contato com o material que foi passado de igual para todo mundo e vocês começam a praticar, esse material já se transforma numa coisa nova, ele se muta, ele se adapta. E aí, essa versão única do relacionamento que você está tendo com esse material precisa ser arquivado em Shambhala também. Podemos colocar que Shambhala, apesar de a gente chamar ela de uma cidade, ela tem uma ambiência de uma cidade, Shambhala, ela dentro do Akasha Universal, que é a biblioteca que muitos gostam de chamar da biblioteca divina, onde tudo é arquivado, Shambhala é o setor da biblioteca universal, do Akasha Universal, que arquiva toda a história de um planeta. E esse planeta, no caso de Shambhala, é a Terra, tá? É Aios, né? Terra também tem esse nome de Aios. Então, é belo, é muito incrível. Então, você começa a adicionar os seus conhecimentos que são particulares a você, a sua subjetividade, a sua, assim dita, verdade pessoal, a Shambhala. Então, Shambhala, ela tem polímetros, tá? Polímetros são essas caixas, são essas squares, ok? E nessa square, bem no centro, tem um cristal. E dentro desse cristal tem, por exemplo, um conhecimento específico. Vamos por assim, deixa eu pegar um conhecimento específico aqui, Reiki. Vamos pensar que tem esse polímetro, dentro desse cristal, Reiki. O conhecimento, o saber Reiki. Toda vez que alguém, por exemplo, compra um curso de Reiki, ou começa a praticar Reiki, depois começa a ensinar Reiki, tá? Essas pessoas podem todas ter comprado o mesmo curso, exatamente a mesma metodologia. Mas elas já vão começar a imprimir a subjetividade delas nesse conhecimento que aparentemente é uniforme. Então, a camada particular desse conhecimento, que é única, é singular, produzida por aquele ser individual que está usando aquele conhecimento, se assenta lá nesse polímetro dentro de Shambhala como mais um pavimento sobre o conhecimento de Reiki. E quanto mais pessoas vão trabalhando com um mesmo saber, ou com o mesmo conhecimento, ou com uma mesma compilação de conhecimentos, cada um desses tendo o seu próprio polímetro, esse polímetro vai crescendo em camadas. E ele vai ficando maior, essas caixas, esses squares, tá bom? Então, esta que é a beleza. Todos nós estamos construindo ativamente os conhecimentos da humanidade, os conhecimentos que fazem Terra ser o que Terra é. Então, assim, quando você faz os exercícios da mentoria, não é você apenas que está recebendo, você está doando para o conhecimento também. Você está adicionando uma nova camada a esse conhecimento. E aí o próximo que vai entrar na mentoria, no mês seguinte, ele vai receber o mesmo link que você. Mas ele vai assistir o mesmo vídeo que você, mas já não vai ser mais a mesma energia. Já vai ter a energia ali da primeira pessoa que um dia organizou, tornou aquele conhecimento numa metodologia, em algo ensinável e transmitível para frente, para passar para outros, e todas as camadas de todos os outros que vieram antes de você acessando aquele conhecimento. Então é fascinante. Shambhala permite que isso se torne possível,
Beleza? Essa coisa dos polímetros dentro de Shambhala funciona bem mesmo como cristais. Sabe os cristais que crescem bem no fundo da Mãe Terra? Os cristais, eles vão crescendo em camada. Né? Vai se formando novas camadas em cima deles. E cada camada, por assim dizer, é um desenvolvimento da consciência daquele cristal. Não nos impressiona, então, que os polímetros de Shambhala, que são infinitos, porque há assuntos infinitos aqui na Terra, tá? Pessoas trabalhando em assuntos infinitos, certo? Desde o assunto de como você treinar um cachorro até um assunto, sei lá, sobre como fazer cirurgias complexas no cérebro humano. Então, todos esses têm os seus próprios polímetros. Então, não nos impressiona que dentro de cada polímetro que angaria todas as camadas de novas percepções e de expansão daquele conhecimento que está sendo feito, né, essa expansão por todo mundo que está acessando aquele conhecimento, trabalhando, modelando e modificando aquele conhecimento, tem um cristal dentro. Então, isso é para dizer que o conhecimento é vivo. Mas assim, a beleza de Shambhala, eu passei 30 minutos falando das estruturas que fazem Shambhala ser o que Shambhala é. Mas a real beleza são alguns dos ensinamentos que permitem que Shambhala exista como esse ponto focal, tá, de angariamento, tá, onde tudo que as almas estão aprendendo na Escola Terra podem vir e se agrupar e se ajuntar numa energia única, tá, num espaço aonde você pode literalmente acessar tudo o que a Terra já foi, o que ela é e o que ela ainda será. E aí isso faz a gente entender também, né, que esses polímetros, que são, na verdade, essa tecnologia de armazenamento de informação, está dentro de uma cidade que em si é um grande organismo vivo. Então, isso destaca como os seres shambhalianos são muito avançados. Porque eles estão angariando a informação da humanidade inteira dentro deles, sobre o pretexto holográfico que esse dentro deles é uma cidade na qual eles vivem dentro. Eles próprios vivem dentro. É meio louco isso. E aí, obviamente, para uma estrutura tão sublime de armazenamento de informação existir, tem sim princípios que orientam esses seres. E agora sim, 30 minutos depois, eu chego nas reais belezas shambhalianas. As reais belezas shambhalianas não são a sua tecnologia, mas sim o que motivou seres dedicarem a criar tantas tecnologias avançadas, obviamente do nosso ponto de vista, porque para eles é fichinha, que são belas constatações quando nós estamos no universo físico, no universo densificado. Belas constatações que através das eras várias almas fizeram, ou dentro da Escola de Evolução Terra, ou por conexão com seres que estão na Escola de Evolução Terra, ou em outros lugares do universo, e trouxeram essas constatações para serem experienciadas de direto do físico por almas ou pelas almas que assim estavam dispostas a ancorar essas constatações dentro da experiência física de vida, pela arquitetação de eventos que fariam essas almas a chegar a essas constatações. Então, uma das primeiras belezas shambhalianas que eu quero falar no vídeo de hoje. A primeira é: Deus não existe. O que há é uma permeante presença por toda a criação. Essa é uma das belezas shambhalianas. É uma dos princípios orientadores que fazem esses seres trabalharem em cooperação como sendo essa cidade viva, Shambhala. Eu vou repetir de novo essa beleza shambhaliana. Deus não existe. O que há é uma permeante presença por toda a criação. Quando nós falamos aqui que Deus não existe, pessoal, nós estamos querendo dizer o conceito de Deus, certo? O conceito de Deus, ele foi um conceito criado na Terra. Muitas outras partes do cosmos não personificam essa consciência que faz o cosmos ser um grande organismo. Sim, algumas raças alienígenas
que vão falar de algo maior, transcendental, se valendo das características que definem aquela raça alienígena, que ela seja encarnada num corpo físico, humanoide ou não. Por exemplo, se tem uma raça felina, eles vão se referir a essa presença permeante como sendo o grande gato, ou o grande olho de gato. Eu já tive até cosmosbiografias em que apareceu isso, né? Se talvez é uma raça, digamos, aviária, né, de aves, quer seja uma raça humanoide ou não, eles vão falar da grande asa, ou das grandes duas asas, se referindo a essa presença permeante. Então, assim, mas assim, esse conceito de Deus como um ser que cuida da gente, que se importa com a gente, que sabe o que cada ser humanozinho está fazendo, é algo muito particular da Terra. E é o que nos pôs em muitos problemas. Pois desde o início da história da humanidade, nós tivemos então seres encarnados, outros seres humanos, que viram nisso uma oportunidade de controlar as massas. Na verdade, passou a haver-se massas por causa deste conceito, certo? As pessoas então começaram a procurar pontos no plano físico, ou começaram a se ajuntar no plano físico com a intenção de, através dessa reunião de vários seres humanos, produzir uma energia maior, elevar a energia do local geográfico onde estavam também, para ver se conseguiam abrir um portal e acessar este suposto Deus. Então, foi assim que foi se criando as religiões localizadas, às vezes muito conectadas com algumas nações, com algumas cidades religiosas. É a tentativa de alcançar, de pegar esse Deus. E aí seres no plano espiritual também, pelos seus mais diversos motivos, começaram a assumir, a tomar para si esse papel desse Deus. Obviamente que eles sabiam que eles não eram o Deus, o que manifestou todo o cosmos. Mas não importava que aqueles que iam seguir eles não sabiam disso. Então nós temos aí o famoso caso dos Anunnakis, né? Particularmente um Anunnaki que enganou uma etnia inteira, né? Um ajuntamento inteiro que viria a se tornar os judeus, e uma hora depois ele caiu fora do planeta e os sacerdotes judeus não tinham como que explicar que o Deus deles não estava mais ali. Então tiveram que começar a engambelar o povo, criar uma série de práticas ritualísticas, falar que o Deus deles ia voltar no futuro, que seria o Messias. Então todas as religiões no planeta, elas vêm desse conceito. Na verdade, não é problemático você acreditar de que existe Deus. Veja, nós não estamos falando aqui de algo problemático, não. É problemático em que bases? O que é que alimenta esse conceito aqui no planeta Terra? As pessoas pensam em Deus literalmente em termos muito humanos. Tem até, acho que uma frase que diz em algum lugar que se Deus não nos criou, nós teríamos que criar Deus. Deus é uma das maiores invenções que já teve nesse planeta, gente. É até maior do que a invenção da roda. Então aí alguns vão me perguntar aqui, tá? Charlie, você está falando então que nós temos que ser ateístas? Não, eu não estou falando da existência de algo maior. De fato existe algo transcendental. Eu estou falando de encaixotar esse algo maior, de entendê-lo como um conceito. Porque quando você encaixota algo, tem toda uma série de explicações para aquilo, você já não está mais falando da real coisa. E é como se Deus ele foi tornado humano, ele foi densificado, ok? E aí várias das dinâmicas energéticas entre os humanos, as dinâmicas de poder, de interações, foram também se constituindo dualisticamente entre a humanidade, ou parcelas da humanidade que queriam adorar esse Deus, com este próprio Deus, que na verdade não é alguém, não é algo, não é uma consciência. Esse Deus ele é um conceito. Ele é um bolsão de energia que está sendo alimentado por todo mundo que acredita de que há realmente alguém lá fora preocupado, tá? Então, assim, por exemplo, a humanidade, vamos falar na época do feudalismo,
tinha ali a relação entre o senhor feudal e para aqueles camponeses que o senhor feudal dava permissão para eles, né, cultivarem os campos do senhor feudal. Então, essa relação, que é uma relação humana, começou a ser espelhada na relação entre nós, como espécie, com essa coisa transcendental, certo? Então, agora Deus nos dava permissão de estarmos na Terra. Então, tínhamos que ser gratos a Deus. Consegue ver a relação da mesma maneira com o senhor feudal? Se nós não dessemos o que Deus necessita, Deus não iria nos abençoar, nós não íamos ter o que é necessário. Consegue ver a mesma relação com o senhor feudal? Se eu não produzir bastante, produzir uma colheita bastante, o senhor feudal não vai me abençoar com a permissão de eu continuar vivendo nas terras dele. Ele vai me expulsar das terras dele. Conseguem ver? Todas as dinâmicas que a gente vê nas interações entre os seres humanos, a gente começou a espelhar essas dinâmicas como já sendo pré-existentes ao próprio advento da humanidade como uma civilização, ou as várias civilizações que tiveram na humanidade. Nós começamos a ver que quem estabeleceu isso foi essa coisa transcendental. Então, quando Shambhala fala que Deus não existe como conceito. Tá? Obviamente, existe para os bilhões de seres humanos que continuam a alimentar esse conceito. Então, esse conceito vira meio uma consciência híbrida. E lembra, o universo ele é uma câmara de eco. O que tu fica enviando para ele, o universo vai enviar de volta para você. Mas numa realidade que ultrapassa essas próprias limitações que a humanidade colocou para si e do qual a humanidade sofreu desvantagem, na verdade tiraram proveito dela, porque outros seres viram aí a possibilidade de controlar a humanidade através dessa pegada. Muito além de tudo isso, não existe um ser. Então, assim, eu vejo muitos de vocês ainda orando para Deus, pedindo ajuda da consciência suprema, como se realmente essa coisa transcendental tivesse... como se essa coisa transcendental conseguisse... como que eu posso dizer? Não é que como se ela se importasse, mas assim, é como se essa coisa transcendental que é o todo, esse organismo universal, ele realmente ele realmente tivesse, não vou dizer os interesses, mas é como se essa coisa transcendental realmente se relacionasse com os seres que a compõem dentro dela dessa maneira como tu imagina. Tudo que tu imagina de como deve ser a sua comunicação com essa coisa transcendental vem das religiões. Vem de um processo de milhões de anos aqui nesse planeta de tornar o incompreensível compreensível, tá? Então, sim, a gente sente, principalmente almas velhas, de que há algo transcendental, não há dúvida quanto a isso. Só que este algo transcendental não pode ser acessado, não pode ser catado, a gente não pode se conectar com ele, certo? E aí você vai falar, nossa, Charlie, isso daqui parece que é indo tudo contra o que tu fala. Não, não é. É você entender que, não é nem entender, é você chegar a um ponto de real, digamos, alentamento energético interno, de que você nunca vai conseguir, digamos, nem tocar na borda, nem acessar, sabe, acessar, digamos, como que eu posso dizer? Nenhum de nós, na realidade, nunca vai conseguir nem... eu tô procurando a palavra certa. Nem... não é a borda, nem tocar na... Não é o rejunte, não. Tem uma outra palavra em português. Nós nunca vamos conseguir... A palavra que tá me vindo é borda, mas não é borda. Nós nunca vamos conseguir... não é perímetro. Olha, tá me vindo várias palavras interessantes. Eu vou reformular de outra maneira. Essa busca por acessar Deus, acho que essa que é a colocação. Essa busca por querer acessar Deus, por querer alcançar
algum ponto dele, algum nível dele, que seja perceptível ao entendimento humano, pelo nível da mente humana, tá? Desmerece a nossa própria fascinação pelo objeto, como se, partindo do ponto, se a gente entendesse Deus como um objeto, certo? Não só desmerece, mas essa busca por Deus já externaliza Deus, como já põe você e Deus como coisas diferentes. Então Deus já está lá no espaço sideral, em alguma outra dimensão, em algum trono de evolução, em algum conselho. Então, assim, quem causa o chasm, que a gente fala em inglês, né? Quem causa essa cisão, esse abismo abissal entre a humanidade e a possibilidade da humanidade compreender de que ela é o todo, de que ela faz parte do todo, é a própria humanidade com a sua crença de querer tornar o todo diminuto ou dentro dos parâmetros do quanto a humanidade entende que o todo pode ser grande. Cataram? É profundo isso. Agora, você vai falar, mas Charlie, mas Deus... Charlie, você falou que a consciência suprema vai tomar a frente no processo de evolução, né, da ascensão, o processo ascensional a partir de 5 de janeiro. Entendam, gente, ficou tão aprofundado na nossa consciência e no nosso inconsciente como espécie, de que Deus é algo antropomorfizado, de que Deus tem qualidades humanas, de que Deus tem traços que a gente entenderia como emocionais, ou intelectuais, ou mentais, do que a gente entende que é natural da espécie humana, chegou a tal ponto que a gente não consegue criar referencial, tanto vocabulístico, de vocabulário, como de estruturamento de conceito que fuja a nossa atual escala de compreensão como humanidade. Com isso, eu quero dizer, mesmo quando agora a gente está tentando desantropomorfizar Deus, veja, ainda assim a gente passa já essa energia de que é realmente um ser que seja um organismo inteiro, tá? Que está realmente cuidando de cada parte dele. E não é bem assim. Então, assim, eu já falei e eu quero continuar tocando nessa tecla. Quando a gente fala que a consciência suprema, que já é uma tentativa de ser uma verbiagem, né, um palavreado mais neutro, e ainda assim a gente falha nesse sentido. A gente fala que a consciência suprema vai tomar a frente na ascensão, é apenas uma emanação, é apenas uma emanação magnética do cosmos, certo? E aí há seres que estão fora da carne que estudam essas emanações. E aí a gente consegue identificar o que essa emanação vai produzir. Então esse grande organismo que é o universo, ele está fazendo o que ele está fazendo. Não é por nenhuma causa específica, não é porque ele está se compadecendo de você. Não é porque ele realmente vê você como um pedacinho muito único, ele te reconhece em base pessoal. O todo está aqui pelo todo. Ele não consegue se compartimentalizar. Essa palavra é tão difícil. Ele não consegue se compartimentalizar, né? Fazer um compartilhamento. Gente, eu quero tanto falar essa palavra por completo. Olha, aí vocês vão falar, nossa, o Charlie gosta de usar palavras difíceis, mas é que às vezes a palavra completa traz a energia que eu tô buscando. Compartilhamento, não é essa palavra em português. Tem a palavra em português, eu quero até, não dá para pesquisar aqui agora no computador. Mas esse ser, ele não faz um compartilhamento, não é compartilhamento, gente, eu vou pesquisar aqui agora. Na internet, porque agora até eu quero saber, tem a palavra. Ó, vamos lá. Vamos ver, gente, que trava-língua, horrível. Aí vocês falam, mas Charlie, você quer ficar falando palavra difícil? Compartilhamento. Eu acho que é esse o nome.
compartilhamento, mas tem também, eu já vi, compartilharizamento. Então, assim, o todo, ele não se vê como um compartilharizamento. Nós percebermos esse todo, essa onisciência, vamos dizer, como em partes, como em engavetamentos, como em níveis. Então, assim, a parte interna do todo percebe de que há divisões. Há mônadas, há supramônadas, há eu superiores, certo? A parte interna do todo conversa com outras partes de si. Por isso toma conhecimento de que o todo está assim, estruturado em níveis. Não é algo nivelado, não é algo flácido, mas o próprio todo não está ciente do seu compartilharizamento. Palmas para mim, consegui falar. Tá certo? Então, assim, por isso que muitas pessoas, e isso levou milhões de pessoas durante muito tempo, em anos recentes, a ir para um ateísmo. Porque as pessoas, elas ficam, né, eram muito religiosas, devotas, e ficam orando, e nunca vem uma resposta. E nunca nada acontece. E eles falam, como Deus se importa? Né? Se Deus se importasse, ele teria respondido. Por que não acaba do sofrimento da terra? É simplesmente, gente, por uma questão da grandiosidade, tá? Da criação na qual nós estamos imersa. É muito grandioso. É algo assim, foge o escopo, tá? E esse grandioso só se... tá vendo? Ó, a gente falando novamente como se fosse um ser. Não é um ser. Mas vamos usar aqui assim, tá? Esse ser, ele se enxerga de maneira completa. Então, imagina, a Terra, um lugarzinho de sofrimento, é algo muito pequeno. Não é que é irrelevante para este ser. É porque é igual você, gente. Pensa você acorda de dia. Você todo dia você fica pensando que você é um pacote de carne dividido em vários órgãos específicos? Não. Você se lembra todo dia que você tem um fígado, que você tem uma bílis, que você tem, sabe, um estômago, que você tem uma garganta, certo? Não, você acorda, você entende assim, né? Você não acorda e você fala assim, eu sou o Charlie Austin, com, sei lá, não sei quantos ossos, quantos órgãos, deixa eu ver o que tal órgão meu está fazendo. Você não faz isso, você acorda com a ciência una. Isso tudo aqui é Charlie Austin. Você não fica olhando para cada pedacinho falando, o meu dedinho do pé é Charlie Austin, certo? O meu nariz é Charlie Austin. Não, você vê isso como uma coisa única, você não vê diferença. Até que sim, partes do teu corpo começam a se manifestar, certo? Ou às vezes por um problema de saúde ou tal, e aí você se foca naquela área. Aí você momentaneamente... Você vê uma parte do teu corpo como uma parte isolada, porque ela ganha protuberância. Você tem que ir lá no médico, você tem que tratar aquela área. Então, pensa, esse ser, essa coisa, digamos, cósmica, universal, é isso. Ela, isto não se apercebe do que está acontecendo em qualquer nível do grande corpo dele, até que aquele nível produza uma energia ou algo suficientemente para, digamos, entre aspas, para isto olhar para aquilo. Então é importante aqui, o que isso quer dizer? A gente desconstruir as nossas crenças sobre uma divindade suprema, sobre alguém que está cuidando do show a nível universal, atrelado ao conceito de Deus. Produziu-se também muita miséria no planeta Terra, muita falta de abundância. Você pode ver muitos de vocês, se você tem um problema de abundância, pode ver, geralmente as mesmas pessoas que falam, eu acredito em Deus, o Senhor está comigo, pessoas que já até encontraram os seus complementos divinos, né? Tiveram um encontro com uma outra parte da sua alma, ou seja, você em outro corpo, vivendo uma encarnação simultaneamente com a sua, e ainda assim vocês se apegam a essas muletas espirituais. E aí vocês não entendem porque vocês não conseguem ser abundantes, porque você está colocando a divindade fora de você, certo? Você não está vendo a divindade aqui, você está pondo para uma outra parte. Primeiro, você está falando que o divino está muito longe, ao ponto de que você tem que clamar, você tem que orar para ele.
Porque ele não tá aqui. Você tem que, sabe, fazer um contato, você tem que entrar em comunicação com ele, você tem que entrar em sintonia com ele. Isso já mostra que você acredita em algum nível muito profundo de que o divino está muito longe de você. Por isso você precisa clamar, você precisa rogar, você precisa orar. Então, assim, sempre quando você está externalizando a divindade, o que você está externalizando ou pondo para longe de você também? A sua abundância, a responsabilidade sobre a sua vida, o poder de você tomar decisões, a sua capacidade de tomar decisões. De você realmente afetar o teu plano encarnatório. Mesmo você já tendo um plano, né, que é um grande rascunhão, com níveis de complexidade, para mais ou para menos, dependendo de qual alma o projetou, no caso você, dependendo da tua evolução como alma, você pode afetar, você pode refinar as coisas, on the go, como a gente fala em inglês, no próprio processo de estar vivendo aquele plano encarnatório. Então, assim, quando tu espera tudo num ser extrafísico, ou mesmo que a sua definição de Deus seja mais abstrata, você está externalizando tudo para fora de você. Tudo que tu está buscando, você já está buscando, esse é o problema da busca. Você já está buscando, então você já está partindo do ponto de que não está em você. A grande descoberta do que Deus realmente é quando você para de buscar. É quando você para de ver ele fora de você, fora do universo, em algum lugar. Você para de antropomorfizá-lo. E é aí que você vê que a única coisa que sobra, a única coisa que pode realmente efetuar alguma mudança em você é você próprio. E aí você descobre Deus. Aqui entra alguns detalhes, né? O eu superior, a mônada, certo? Então, assim, você fala, mas Charlie, quando eu me conecto com o meu eu superior, com a minha mônada, eu não estou de fato me conectando com uma parte maior de mim que poderia ser chamada de Deus? Sim, obviamente, isso é verdade. Você pode observar desse jeito, né? Mas você pode ver muitos de vocês chamam o seu eu superior e o eu superior não se aproxima de vocês, muito menos a mônada. Por quê? Vocês continuam a dar mais valor para essas partes do que para vocês mesmos, certo? Essas partes superiores de vocês, multidimensionais, só vai dar o valor para você na hora que você encontrar esse valor primeiro em você. Só que vocês, mesmo quem está ascensionando, faz o processo contrário. Busca desenvolver esse valor próprio, pessoal, através de primeiro entrar em contato com esses dois níveis maiores da alma. Aí não funciona. Por isso tem gente que faz práticas espirituais como as que eu sugiro aqui ou na mentoria e continua a não ver resultados, continua a não conseguir acessar a sua informação multidimensional, não se sentem próximos do seu eu superior. O eu superior parece que ele permanece distante por escolha do eu superior. Porque o eu superior ainda consegue ver que apesar de você ter tomado conhecimento intelectual ou a nível de mente de que ele existe, de que ele é uma parte superior que está ali, talvez muito desejoso de querer trabalhar com você, você ainda está tentando fazer a conexão com ele por um método ou através de uma abordagem de troca. Você ainda está buscando nele aquilo que falta em você. Então você ainda parte do ponto da crença de que algo falta em você. Aí o eu superior não consegue se aproximar. O eu superiores ficam receosos de se aproximar de partes encarnadas deles que não reconhecem minimamente o poder que estas próprias têm de produzir grandes efeitos, de provocar mudança nas suas próprias vidas. E aí os eu superiores, eles ficam meio desconfiados, digamos assim, porque eles ficam com medo dessa parte muito pequenina. E aqui medo, gente, não é exatamente medo, mas eles ficam realmente ressabiados de se aproximar de uma parte muito pequenina deles, que é a extensão de alma, dentre várias outras que eles têm. E essa, por estar no tamanho de inconsciência que ela está, puxar a energia desse eu superior e fazer o eu superior ficar preso na matéria, como essa própria extensão de alma dele, tá? Principalmente porque o eu superior percebe como essa extensão de alma dele fica retornando sempre a samsara. Ela cada vez que ela vem para resolver uma coisa, ela resolve 3 problemas e cria 6 no lugar e tem que ficar retornando. Então, muitas vezes, mesmo quando você se abre para o espírito, com as práticas específicas que existem, você continua não trazendo o teu eu superior para perto, porque eu superiores nunca tiveram uma vivência no mundo densificado.
E eles percebem como várias partes deles, que aqui a gente vai usar intercambiavelmente como sendo fractais de alma ou extensões de alma, como essas partes menores deles ou múltiplas deles ficaram presos em mundos densos. Então é por isso que às vezes seu eu superior não se aproxima de você. Por sinal, há eu superiores, ok, pessoal? Há eu superiores que eles rejeitam as suas extensões de alma. Por exemplo, às vezes há extensões de almas, pessoal, que terminam um desencarne, terminam uma vida na Terra e ficam presas nas regiões umbralinas, próximas do planeta. E ficam lá num profundo tormento. Esse tormento, às vezes, é tão grande, o eu superior ele está recebendo todos esses insights, todas essas percepções, que o eu superior ele rejeita aquela extensão de alma. Ele deixa a extensão de alma à mercê. Por quê? A própria extensão de alma se deixou à mercê ao ponto de ela ser magnetizada após o desencarne para uma região de profundo tormento mental coletivo, co-criado por todos os seres que estão aprisionados ali. Então sim, o eu superior, ele pode rejeitar uma extensão de alma, ele nem querer olhar para aquela extensão de alma ou para um certo fractal dele, em qualquer nível que esteja. Então, às vezes, se você se sente desconectado do seu superior, mesmo depois de fazer práticas espirituais, mesmo depois de se esforçar, você faz, mesmo que você tenha um entendimento do espiritual mais assim estruturado como uma religião fixa, você vai, você ora, você faz práticas que elevam a tua vibração e ainda assim você sente que você não está se aproximando da coisa maior, além de nós, mais próxima que tem de cada ser, que é o seu eu superior, é porque é isso, às vezes o seu eu superior virou a cara para você. Às vezes porque há muitas extensões de alma dele próximas de você, ou nas imediações denciais da Terra, que estão negativados, e isso influencia, então, em como ele se relaciona com você, porque ele pensa, esse daí tá próximo dessas regiões denciais para onde outras expressões minhas, ou seja, outros fractais meus já foram também. Então, não vou investir nesse daqui também. E às vezes não, você está aqui na tua vida da Terra com os problemas, você é uma pessoa boa, você não vai, provavelmente, quando desencarnar, ir para uma região umbralina. Então tem esse detalhe. Então, assim, qual que é o resumo de toda essa grande conversa? O espírito, qualquer que seja o nível desse espírito ao qual nós estamos referindo, seja o seu eu superior, seja a tua mônada, supramônada, o cosmos como entendido como um organismo, tá? O espírito, ele vira a cara para você quando você vira a cara para ele. E o espírito, quando você vira a cara para ele, você dá de mão para ele, você dá de braço, não quer a ajuda dele, tá? Ele faz o trabalho dele muito bem. Lembra? O universo ele é uma grande câmara de eco. Se você expressa para qualquer parte do universo, mesmo que seja uma parte que é você, né, no todo maior, você expressa energeticamente para essa parte de que você não confia nela, de que você não quer a ajuda dela. Por exemplo, muitos ateístas que fervorosamente dizem, eu não acredito em Deus. Você está entendendo? Você é uma parte menor do seu eu superior, mas com tanto poder criativo quanto esta parte multidimensional de si. Então Deus, né, o Deus não conceito, tá? Esse organismo, tá? Ou uma parte que representaria esse organismo, uma parte maior no caso de você, o seu eu superior e a tua mônada cocriam junto com você. Elas recebem, né, a sua intenção de não estar em contato com eles e eles honram a decisão do humano e se distanciam e desaparecem mesmo. Aí por isso que você não acha evidência de Deus, mesmo que fosse Deus no sentido das partes maiores da tua alma. Consegue entender? O universo dá exatamente o que você pede, o que você emana para ele, tá? Nesse ponto, então, aí vem uma reflexão aqui legal. Gente, que legal! A Terra é um planeta que está emanando para o universo a percepção sobre o mesmo de que ele é um ser consciente, de que ele é um ser que tem que ter justiça, de que ele tem que se importar com os humanos, certo? Então, legal, a gente está morfando o cosmos inteiro, então nós vamos ter um universo que vai se importar, porque ele vai emitir, ecoar isso de volta para a espécie humana. Só que note, gente, a gente é apenas uma espécie em quinquilhões de planetas por esse cosmos e pelos outros.
essa perspectiva do cosmos como um organismo não é prevalecente na maioria dos universos. Precisaria aí, sei lá, pelo menos 50%, tô chutando aqui um número, de todos os universos, tá, terem em todos os seus planetas, né, 50% de todos os universos e 50% de cada um de todos os planetas em cada um desses universos, ter essa mesma configuração de entendimento que a humanidade tem sobre essa coisa transcendental, para que essa coisa transcendental passasse a ecoar de volta de maneira uniforme e integral para tudo que é ela, essa visão de ela assumir nesse papel de um Deus amoroso, de um Deus que se importa, tá? Então, assim, essa visão de Deus como alguém cuidador, como um ser que sabe que os seus filhinhos estão sofrendo, é algo particular da Terra. Afeta, no máximo, assim, os planos espirituais ao redor do planeta. E aí o detalhe mesmo a humanidade inteira emanando isso, tá, para o cosmos, essa energia ela não tem vazão, ela não chega longe, né? Ela perde tração, porque todo o cosmos está trabalhando numa outra temática, numa outra pegada, de que é o que apenas é. Então é como se a humanidade na Terra tivesse efetuar uma mudança em toda a mecânica universal, certo? Então não funciona. Então nós que temos que nos adaptar, o cosmos não se importa, tá? E não é porque ele é mau, porque ele é ruim, porque ele gosta do sofrimento, apenas é apenas isso. Agora, é mais fácil imprimir essa relação de eu tenho algo transcendental para me ajudar com as partes que estão próximas de você, porque é uma extensão de você como um ser individualizado dentro da grande manifestação, que é o seu eu superior e a sua mônada, tá? Então é isso, certo? Mas muitos de vocês, você fala, então, Thiago, mas eu tô fazendo isso, eu tô fazendo as práticas espirituais e a minha mônada, ou o meu eu superior não quer se aproximar de mim. Eu continuo com os pensamentos obsessivos, eu continuo com o sofrimento, com aquele tormento mental. Então, aí, como eu disse, pode não ter nada a ver com você. Pode ser outras experiências ruins que o teu eu superior, ruins, né, entre aspas, já teve com outras extensões de alma que ele mandou para a Terra. Então, ele abriu mão de todas. Mesmo que tenha uma que esteja, sabe, agora dando certo, ou tentando fazer essa reconexão. Olha que louco, né? Para isso, às vezes, a gente tem que resgatar fractais seus nas regiões umbralinas, quer seja da Terra ou de outros sistemas planetários, reintegrar, limpar elas, apresentar elas para o eu superior e falar, olha, tá vendo? Dá para fazer uma reintegração, dá para fazer uma recuperação, tá? E aí o eu superior vai ficar mais pendente a querer olhar para aquela extensão de alma que pode ser um de vocês, que não tinha nada a ver com o rolê das outras extensões de alma que meio que, sabe, cagaram, né? Cagaram no poleiro, nas experiências que vieram ter aqui na Terra. Então, assim, gente, o seu eu superior, ele pode ser o inferno para você, o demônio, e ele pode ser Deus para você. E ele pode ser nenhum dos dois, ele pode ser totalmente indiferente. Aí, para isso, a gente tem um processo de reabilitação, tá, de fractais do eu superior, de um eu superior específico, caso seja o seu, de volta para a luz, tá? E às vezes um eu superior pode estar negativado também, tá? E aqui negativado é muito interessante, gente. Um eu superior, quando a gente diz que ele está negativado, não quer dizer que ele foi manchado por essa negativação, digamos, por agendas que é do plano físico ou de orbes invisíveis, de egrégoras que trabalham, digamos, para o caos no universo, né? Que seria o princípio da entropia. Tudo tende ao desalinhamento, tudo tende à desorganização, tá? Então, assim, veja, extensões de alma ou fractais, tá, pessoal, podem ficar negativados e, sim, serem manchados energeticamente. E aí a gente pode até ou reintegrar, tá? Fazer a recuperação desses fractais e dessas extensões de alma, ou nos piores casos, certo, ter que desintegrar essas extensões de almas, ou esses fractais, tá? Nos sols que existem em vários quadrantes universais, dentro de uma estrela. Então, extensões de alma podem morrer, assim, tipo, no sentido pleno, você resetar a energia
retornar essa energia para o eu superior para ele fazer novas criações. Agora, um eu superior não pode ser desintegrado, ele não pode morrer. Um eu superior, ele é não só eterno, ele é imortal, né? Extensões de alma são eternas, não imortais. Passam a ser imortais quando se mesclam ao seu eu superior. Eu superiores são tanto eternos, a capacidade de existir perpetuamente, como também imortais, não podem ser destruídos. Então, eu superiores também podem estar negativados, eles podem momentaneamente não estar trabalhando pela evolução da grande manifestação do cosmos. E aí a gente chama eles de negativado. Mas isso não fica permanentemente neles, eles não podem ser manchados ao ponto de que eles têm que ser descartados completamente. Então, nós temos eu superiores que ficam negativados, aí tem que fazer uma reabilitação ao estado luz, tá? Então veja, olha, essa conversa sobre Deus é muito mais complexa, tá certo? É muito mais complexa. Então tem que dar uma olhada nisso. Se você está tentando se conectar, você está usando as práticas que o esoterismo, a teosofia fornece para você estabelecer essa conexão com o seu superior, com a sua mônada, e não está acontecendo, pode ter um desses cenários que eu mencionei aqui neste vídeo, tá bom? Então é isso. Deus como conceito, assim como definido pelas religiões do planeta, pela humanidade, pelo que se entende coloquialmente ou na sabedoria popular, não existe, tá? E detalhe, vamos também falar que vamos supor que a humanidade inteira emanasse para o cosmos, que é uma câmara de eco, tá? A ideia de que quer que o cosmos se plasme e passe a atuar nos preceitos que a humanidade entende que Deus deveria ser. Como alguém que intervém, acaba com o sofrimento, se importa, é amoroso e assim por diante. Veja, vamos supor que realmente a gente já vem emanando isso há muito tempo para o cosmos e nada mudou. Vamos supor que realmente a gente tivesse essa capacidade de essa energia alcançar e reverberar no cosmos inteiro. Mesmo se esse fosse o caso, não funcionaria, porque veja, gente, toda a crença, toda a institucionalização da crença em Deus ou em deuses nesse planeta foram feitos pelos motivos errados, com energias discordantes, ou para controlar as pessoas, ou para ter poder sobre as pessoas, ou para extorquir as pessoas, ou para criar um senso de comunidade, tá? Ou para outros ganhos e meios. Então não funciona, porque não está sendo emitido de maneira pura, simplesmente pela vontade de que o cosmos tome consciência de si, não apenas como todo, como o próprio cosmos, mas que ele também tome consciência de si como essa consciência compartimentalizada que este de fato é nos níveis interiores de si. Então, como não foi feito da maneira correta isso aqui na Terra, agora já foi pro saco, por assim dizer. Ok? Muito bem. Tem uma segunda beleza shambhaliana. Esta eu vou mencionar agora e nós vamos parar por aqui. Nós vamos fazer um segundo vídeo agora em breve, talvez amanhã ou antes da próxima live do domingo, onde a gente vai destrinchar esta beleza shambhaliana aqui, tá bom? Então, a segunda beleza shambhaliana é depois do conceito de Deus, que é um dos feitiços, tá, gente? Eu esqueci de mencionar isso. A crença em Deus é um feitiço que se apossou da humanidade. É uma overlay. A gente diz que é uma camada de inconsciência que se apossou de toda a humanidade em algum nível, alguma forma, e varia dentro do contexto. Esse é o primeiro grande feitiço, a crença em Deus, tá? Deus, ele não pode ser crença, por isso que esse planeta deu errado por uma certa parte, né? Ele tem que ser uma ciência, é um saber, não uma crença, tá? Então, depois do conceito de Deus, o primeiro feitiço que eu fiquei falando nos últimos 45 minutos, né? Então, depois do conceito de Deus ser o mais prevalecente neste planeta, o segundo conceito que age como um feitiço de massa ou um feitiço em massa é a noção de poder, pois o poder é uma ilusão. Então, a gente vai falar sobre esse segundo feitiço, sobre essa segunda camada, né? Olha, a humanidade inteira, em algum nível, cada ser humano está buscando por poder. E poder é a coisa
mais etérica, mais abstrata do que o próprio abstratismo, do que a própria etericidade. Não dá para você pegar o poder. Por isso que as pessoas, quando têm a ilusão de que tem alguma medida de poder, querem o quê? Mais poder. Realmente não há poder, tá? Então, essa noção de poder é uma das piores coisas que já existiu nesse planeta. E veja, está atrelado a Deus. Veja, crimes foram cometidos em nome da religião. Quer dizer, leia-se em nome de Deus, de um ser que nem existe. Então, assim, de uma certa maneira, a gente pode pôr toda a culpa em Deus e não vai fazer diferença nenhuma, porque ele nem existe para ele se defender. Não tem nem para onde enviar todos esses problemas, as coisas que deram errado na humanidade, porque ele não existe. Ele só existe no nível de que nós nos apercebemos de o sermos em nós. Quando nós escolhemos que ele exista. E nós só podemos conseguir fazer Deus existir com sucesso em nós. Você individualmente, não no todo. Tá? Então, assim, aqui volta a questão da oração também. Da oração, do rogo, da prece, tá? Muitos de vocês ainda oram para Deus, tá? Porque vocês acreditam que Deus tem o poder. Tá vendo a noção de poder? A ilusão adentra até as práticas espirituais. Deus tem o poder. Depende dele. E aí você já não se coloca como um jogador, como um participante de pé igual com esse suposto Deus, quer seja o seu eu superior, quer seja a sua mônada, o que quer que seja. Então olha até onde o poder adentra. Você abdica do seu poder, porque você acha bonito dizer que você acredita em algo transcendental. Mas em vez de acreditar em algo transcendental, por que não viver esse algo transcendental em mim? Obviamente, você pode conversar com o seu eu superior, que acaba meio que sendo uma oração, mas não como tipo o seu superior tá aqui em volta de você e você tá aqui, vocês são duas coisas. Não. É você conversando com as suas energias. Mas cuidado, se aperceba se você modificou, tá, a tua prática de oração de algo religioso mesmo, para agora ser algo tipo mais maleável. Na verdade, eu estou conversando com o meu eu superior. Aperceba-se e faça por onde, tenha cautela de se você está fazendo isso. Ainda não é por causa de uma crença de que o teu eu superior tem mais poder do que você. Obviamente, o eu superior, a alma, gente, tem poder, entre aspas, quer dizer força, né? Tem luz suficiente para fazer coisas incríveis. Mas você pode ver, se você olhar isso como algo exterior a você, e você ficar dependente do teu eu superior, você também não ser um participante ativo, você não permitir que o eu superior venha morar em você, você ainda vai perceber o poder interno como fora de você. E por isso você vai buscar o poder nos outros, nas outras coisas, mascarado como religiosidade, como rituais específicos, tá? Então se aperceba disso. É uma nuance, gente, é uma linha muito tênue, tá? Muito tênue, tá? Então assim, muitos de vocês tentaram ascensionar várias vidas, orando para Deus, pedindo coisa para Deus, tentando agradar a Deus, mesmo estando nas escolas de mistério. Muitos de vocês passaram muito tempo fazendo rituais. Veja, gente, eu não estou maledizendo os rituais. Um ritual espiritual. Gente, o ritual ele é neutro. E ele pode ter sido construído em bases em que ele é muito belo. Às vezes tem uma tonagem no início, né? A gente tona, aí é lido um texto, uma invocação, alguma coisa. Aí tem uma série de passos. O ritual ele é belo. Tá? O problema é se você não consegue viver sem o ritual. Se o ritual, ele quando o ritual, ele passa a ser a sua ponte de conexão com o espírito. Mas você vai falar, Charlie, mas rituais foram criados no planeta para serem pontes de conexão com o espírito. Aí que está o problema. A premissa que leva a gente a criar um ritual, uma ritualística, não pode ser para ela se tornar o próprio veículo de conexão. O ritual ele tem que ser um adorno, ele tem que ser um extra. E porque você está na paixão de adicionar aquilo ali. Mas saiba que na realidade simplesmente você virar e falar, eu sou o eu superior. Eu estou aqui para me servir. Eu superior, eu não gostei dessa energia que aconteceu hoje. Eu que sou eu superior, não gostei. E eu decreto que mude. Só apenas isso. Esse é o maior ritual. Não precisa fazer nada mais.
Aí, quando você tem essa ciência de que fazer algo a mais é uma, sei lá, pode ser uma oração, um canto gregoriano, uma, sei lá, uma sessão de cura multidimensional, uma sessão de ayahuasca, uma sessão de magia, né, um trabalho de magia, são, na verdade, excedentes. Você está apenas formatando ou, na verdade, expandindo como você quer se conectar com a tua energia. Mas saiba que essas coisas não são necessárias. Muitos de vocês, às vezes, se focam muito na forma, que a forma, ela determina o seu nível de sucesso consigo mesmo, com as suas energias. Sim, determina. Porque tá todo mundo sempre fazendo isso e todo mundo passou a acreditar que determina. Então você passou a acreditar, passa a determinar. Mas, na realidade, não é preciso tudo isso. 99% do que tu faz, na verdade eu vou falar 100% do que tu faz é um monte de lixo, sinceramente. É um monte de coisa extra. É um monte de excesso. Então, assim, o problema é você... A questão é, faça essas coisas, mas com a consciência de que não é necessário. Você orar, você fazer uma oferenda, você criar um altar, não é necessário para você ascensionar, para você falar com as suas energias, para você ganhar o favor, entre aspas, do seu eu superior, da tua mônada, tá? Não é preciso. Foi imposto essa necessidade disso ser parte inerente, indissociável do processo de se conectar com o espírito, mas na realidade o maior ato de poder, que não é poder, o maior ato de consciência é você saber, está aqui. Eu só falo, pronto, está feito, você nunca mais toca no assunto. Mas aí é claro, né, gente? Aí perde um pouco a graça, né? A gente ia ficar tudo muito fácil. A gente vem aqui na Terra para viver coisas difíceis. Então aí entra o papel dos rituais, né? De criar uma distração para a simplicidade da grandiosidade do ser que você é. Que é simplesmente você falar ou você internalizar algo já é o suficiente para fazer a mudança. E às vezes faz a mudança muito maior do que você ficar lá horas orando, né? Então assim, a gente adorna, a gente meio que fica, né, maquiando a simplicidade. Que no fim, o teu poder de palavra, o teu poder de internalização, de visualização, é tudo. É isso que é o necessário. O resto é resto. Mas a gente gosta desse resto. A gente se afeiçoou a esse resto e está tudo bem. Por isso até que na mentoria, no primeiro mês, tem sadhanas super elaboradas, emperiquetadas. Porque eu sei que vocês, quando vocês entram no primeiro mês, vocês estão vindo desse ponto. E aí vocês podem ver que com o tempo as sadhanas vão ficando mais simples. É só de você olha para dentro, você identifica o que está lá, você anota, você decreta algo. Então, é muito interessante. Então, assim, você vai com o tempo deixando de ver tudo que tu tá buscando como fora de você. Você vê que a busca nunca foi exterior, foi sempre interna. E mesmo internamente não é uma busca. Quando você passa a ver que tá tudo aqui, não é uma busca. É uma questão de enxergar. E se eu não estou enxergando, o que está me impedindo de enxergar? Qual é o jogo que eu estou jogando? E é por isso que eu não consigo enxergar determinada coisa dentro de mim. Então, na segunda live de Belezas Shambhalianas, nós vamos, então, destrinchar um pouco mais do porquê o poder é uma ilusão. Então, vou repetir esse segundo ponto. Depois do conceito de Deus, que é o que a gente conversou hoje, primeiro o feitiço. Ser o mais prevalecente neste planeta. O segundo conceito que age como um feitiço em massa é a noção de poder. Veja, não é nem poder, é a noção de poder, pois o poder é uma ilusão. Muito bem, esse é o que a gente vai trabalhar na próxima live. Eu já vou falar os outros 3 que a gente pode ou não trabalhar já na live seguinte, ou que cada um vai virar a sua própria live. A terceira beleza shambhaliana é: crenças são grilhões invisíveis, mas cujo poderio pode produzir grandes avanços e maravilhas ou grandes estragos irremediáveis. Olha que incrível essa terceira beleza shambhaliana. Quarto, você não precisa de Deus, poder ou crenças para simplesmente ser e existir. E novamente aqui, gente, anota. Deus aqui como conceito humano, como foi
estipulado pela humanidade, não como esse algo transcendental. Ser é mais do que um direito à existência e à vida. É algo que simplesmente é e encontra-se em manifestação no cosmos. Essa é a quarta verdade shambhaliana. Quinto, energia e poder são coisas diferentes. Não as confunda, pois elas não se confundem e não precisam uma da outra para continuar a ser. Mas, geralmente, acabam se associando ou tendo associações. Mas isso é opcional. É produzido, não inerente. Então, temos mais 4 pontos aí para destrinchar em conversas futuras. Então, vamos ficar agora 1 minuto em silêncio, sem música alguma, para integrar o que foi dito aqui. Com isso, a minha mensagem é: dispa-se ou despeje, libere-se do conceito de Deus completamente. E você se livrará, terá se libertado de Deus completamente. E quando isso acontecer, verá que o tempo todo ele sempre foi você. Brincando de que ele estava fora, em algum lugar, em algum ser, em algum alguém ou em alguma coisa transcendental. Para encontrar Deus, você precisa abrir mão de Deus. Alguns vão me dizer agora, os ateístas abriram mão de Deus e não encontraram Deus. Talvez. Talvez eles encontraram Deus, é que o que eles encontraram ao liberar a mão da crença de Deus, eles não intitulam como Deus. Eles deram outro nome. E sim, pode ter ateístas que liberaram a mão da crença de Deus, mas também não liberaram da maneira correta. Então, não encontraram esse Deus em si. Esta é a era do eu, tá? Não é a era de Deus. Na verdade, essa é a era do eus, não a era de Deus. Tire o D, fica apenas com o eu, ou eus. É a era que a gente percebe que não há nada fora de nós, nunca houve. Se há um fora, é porque nós criamos e está nos servindo muito bem. Mesmo que a gente perceba como experiências profundamente negativas ou desabonadoras. Livre-se de Deus para encontrar Deus. Liberte-se de Deus para enxergar Deus. Abra mão de Deus para reconhecê-lo em si. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. Até a nossa próxima conversa. Boa noite. Obrigado a todos. Vayo Omiham.